Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Eu gostaria de pedir de antemão que você nos ajudasse, que você compartilhasse esse vídeo com os seus contatos, com seus amigos, com os seus irmãos, com os professores e professoras da escola dominical e, quem sabe, até mesmo com os descrentes, para que a palavra de Deus possa alcançar os seus corações. Eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Esse projeto é um projeto sem fins lucrativos, é um projeto de caráter pessoal e não institucional. O nosso objetivo aqui não é dinheiro. O nosso objetivo aqui é a edificação, a santificação daqueles que ouvem a palavra de Deus e têm as suas vidas transformadas, preparadas para o dia do arrebatamento, em que se dará o encontro do noivo com a noiva. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Meu amado irmão, minha amada irmã, tanto o crente como o descrente, ele é tentado. Todos nós passamos por tentação. Não há nenhum irmão ou nenhuma irmã que, por mais consagrada, por mais sincera e dedicada que seja a Deus, pode dizer que não é tentada em nenhuma área da sua vida. Todos nós somos tentados a fazer aquilo que Deus reprova. Mas nessa lição nós estaremos abordando a tentação sobre alguma ótica diferente daquela proposta pelo comentarista. Poderíamos falar sobre a tentação sobre várias óticas, mas vamos falar segundo aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações. A tentação. Meu querido, a tentação em si, ela não é pecado. O pecado é você ceder à tentação, você sentir desejo, atração ou uma vontade de fazer algo que Deus reprova. Isso não é necessariamente pecar. Pecar é você ceder à tentação. Pecar é você deixar que esses pensamentos, muitas vezes impuros e impróprios, venham dominar a sua mente, tornando a sua mente poluída e não mais controlada e dominada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá ao primeiro subtópico, a provação de Refidim, local em que se deu a inversão dos papéis, onde a criatura decidiu testar e provar o Criador. Tal atitude não foi oriunda de uma fé genuína, mas fruto de uma murmuração em função da falta de água. Corremos o sério risco de cometermos o mesmo erro, provar a Deus em virtude das nossas necessidades e vontades. O resultado sempre será desastroso. Nesse local, em Refidim, foi o local onde se deu o lugar da tentação, onde a criatura decidiu provar, tentar e testar o Criador. Deus tirou o povo do Egito com braço forte, com poder e braço estendido. Deus mandou as pragas no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez coisas maravilhosas e prometeu que conduziria aquele povo até a terra prometida. Mas no momento em que Deus decidiu testar aquelas pessoas, porque veja só, Mar Vermelho aberto, glória a Deus, aleluia. As pragas no Egito, glória a Deus, aleluia. Desposaram o Egito, levaram prata, ouro, roupa, levaram tudo.
e agora, glória a Deus, aleluia, saíram com riqueza, a indenização pelos anos de serviço prestado. Ali agora todo mundo feliz, pulando, Miriam tocando tambor, saltitando. Era só glória, era só vitória, era só bênção. Agora chegou o momento em que Deus decidiu provar aquele povo. Esse povo me segue porque me ama ou me segue porque eu faço milagres sobrenaturais e realizo coisas prodigiosas na vida deles. E lá em Refidim, Deus decidiu não suprir a água. Deixou que eles passassem sede durante um período de tempo. Aí agora eles inverteram o papel. Eles decidiram, naquele lugar em Refidim, assumir o papel do Criador. Era eles agora que queriam testar a Deus e provar a Deus. E o que é pior, que aquela decisão e aquela atitude, ela não era decorrente, oriunda de uma fé genuína. Aquela atitude era decorrente de uma murmuração, porque estava faltando água. Eu destaco para aqui que eu e você, nós corremos o mesmo risco de cometer esse erro, quando nós decidimos provar a Deus em função das nossas necessidades e das nossas vontades, quando nós queremos que Deus venha acelerar, quando nós queremos quase que colocar Deus na parede, para Deus trazer a resposta, para Deus operar na nossa vida. Meu querido, não sou eu que testo a Deus, não sou eu que provo a Deus, é Deus que me testa, é Deus que me prova. E toda vez que eu tento fazer o contrário, inverter os papéis, o resultado sempre será desastroso. Inversão de valores em nome da fé. Há um número considerável de líderes que apregoam que os fiéis devem provocar a Deus e exigir dele um milagre ou o cumprimento de uma determinada promessa. Há que se questionar se tais atos são motivados por uma fé genuína ou se são fruto da manipulação dos mais simples por parte de homens avarentos, gananciosos e cafetões da Igreja do Senhor. Eu acrescento algo aqui que vai além da proposta do comentarista. Eu falo que é uma inversão de valores em nome da fé. Há muitos líderes aí no nosso Brasil e fora do Brasil que apregoam que o crente tem que provocar a Deus, provocar um milagre. Aí, meu irmão, eu peço para você a sua atenção, que você precisa ter muito discernimento. Você não pode ser aquele ditado popular que diz que galinha que anda com pato morre afogado. Você tem que avaliar o seguinte: será que esse pseudo-líder ou esse líder que está apregoando que eu tenho que provocar a Deus, ele está fazendo isso motivado por uma fé genuína em Deus realizar na sua vida um milagre, uma cura, ele realizar algo sobrenatural que visa o seu bem? Ou será que ele o faz motivado por o desejo de ganância, avareza e é um cafetão da Igreja do Senhor? Há muitos que mexem com a fé das pessoas, mandam as pessoas provocar a Deus para ser empresário, provocar a Deus para ganhar dinheiro, provocar a Deus para receber uma bênção, provocar a Deus para cumprir o voto, provocar a Deus para colocar um dinheiro no envelope. Então, meu querido, nós temos que avaliar se essas atitudes são oriundas de uma fé verdadeira ou se são de cafetões da Igreja do Senhor. São aqueles que estão extorquindo, que estão roubando, que estão tirando aquilo que a igreja produz, aquilo que elas podem levar para eles, porque eles são avarentos, amam o dinheiro, são gananciosos, nunca se dão por satisfeitos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Esses cafetões da igreja, Deus os está reservando para o dia do juízo final.
caso eles não se arrependam. A experiência de Massá e Meribá. A necessidade de hoje tende a fazer-nos esquecer dos feitos milagrosos do Senhor em nossas vidas. O povo de Israel cometeu este erro. Não levaram em conta o que Deus fizera por eles num passado recente. Antes, movidos pelo imediatismo do aqui e agora, decidiram unanimemente tentar a Deus, ou seja, apressar-lhe a suprir seus desejos e necessidades. Desta forma, Deus seria o eterno servidor e o homem o centro de tudo. Quais as lições que nós podemos tirar desta passagem quando o povo murmurou contra Deus por causa da falta de água? Nós observamos o seguinte: primeira coisa que eu destaco, que a minha necessidade de hoje pode fazer com que eu venha me esquecer dos feitos gloriosos do Senhor na minha vida no passado recente. Ou seja, eu estou com uma necessidade hoje, mas essa necessidade, ela vai provocar em mim uma amnésia espiritual? Será que eu vou me mostrar uma pessoa ingrata em virtude de tudo que Deus já fez por mim até aqui? Lembra de onde Deus te tirou, da vida de miséria e pecado que você vivia nela, para onde você estava indo, para o lago de fogo eterno e o que Ele fez na sua vida. Então, as necessidades de hoje podem acabar me provocando uma amnésia espiritual e um sentimento de ingratidão. O povo de Israel cometeu esse erro. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, Deus mandou pragas no Egito, Deus libertou o povo com braço forte, o povo saiu com prata, com ouro, com riqueza. Mas eles não levaram em conta o que Deus fizera por eles no passado tão recente. Do contrário, todos eles foram tomados por um sentimento, ou por um espírito do imediatismo, do aqui e agora. Eu preciso é agora. Eu não quero saber o que foi feito antes, parecendo aquele marido ingrato ou aquela esposa ingrata, que a esposa ou o cônjuge já fez tanta coisa por ele, mas porque ela não atendeu a necessidade dele em determinado momento, ou ele não atendeu a necessidade dela naquele determinado momento, já não presta mais. Esquece tudo que foi feito. Então o povo decidiu unanimemente tentar a Deus. A eles inverteram o papel. Ou seja, eles tentaram apressar, fazer com que Deus se apressasse a realizar os seus desejos e suprir as suas necessidades. Meu irmão, isso aí é querer tentar a Deus. Isso aí é uma ingratidão. E dentro desse modelo estabelecido ou imaginado por eles ali em Massá e Meribá, nós destacamos o seguinte, que dentro desta forma, desta visão, desse formato, dentro dessa ideologia, Deus seria o eterno servidor, é aquele que está para servir, e o homem, o centro de tudo. Então Deus viveria ali em função do homem e não mais um homem em função de Deus. Entendeu aí o perigo de tentar a Deus, de querer fazer Deus atender a sua vontade no seu tempo, na sua hora? Você está achando que Deus é garçom, que é só, ô garçom, chega aqui, traz aí para mim o prato agora. Ô garçom, traz para mim ali a água. Ô garçom, tem gente que trata Deus como se Deus fosse o garçom, que estivesse sempre pronto para servir. Mas é o contrário, irmão. Ele é o centro do universo. Eu vivo em função dele e não ele em função de mim. Aquela visão ali era antropocêntrica, onde o homem era o centro de tudo e não Deus o centro de todas as coisas e a razão de todos os seres vivos, de tudo que há. Como um teste, o homem é um eterno ser carente. Tão logo uma necessidade lhe seja suprida, muitas outras virão logo a seguir. Deus não deseja que a relação com ele seja baseada na troca, conforme Satanás imaginava acerca de Jó. Há momentos em que o Jeová Jiré
não proverá o que desejamos, ou então o Jeová Rafá não trará a cura no tempo imaginado, conforme ocorreu com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Ele prova os corações. O que estava acontecendo ali? Aquela falta de água, ela não era por um acaso, Deus estava provando o coração do povo. Quando Deus abre o Mar Vermelho, quando Deus opera os sinais no Egito, o povo sai alegre, contente, dando glória a Deus, e até um pagode foi feito ali pela irmã Miriam. Mas agora Deus começa a provar o coração do povo. Deus começa a colocar agora situações de adversidade para provar o coração do povo. Então, Deus, Ele não deseja que a nossa relação com Ele seja baseada numa relação de troca. O Senhor me dá a água e eu adoro o Senhor. O Senhor abre o Mar Vermelho e eu sirvo o Senhor. O Senhor me dá a cura e eu vou andar com o Senhor. O Senhor provê o que eu preciso e eu vou servir ao Senhor. A relação com Deus não pode ser uma relação de troca. Satanás, ele imaginava que a relação de Jó com Deus era uma relação de troca. Deus dava gado, Deus dava camelo, Deus dava riqueza, Deus dava filhos e Jó servia a Deus por causa daquela relação de troca. E Deus provou para Satanás, para mim e para você, para todos que conhecem a história bíblica, que a relação de Jó e Deus não se fundamentava naquilo que Deus podia fazer, mas naquilo que Deus representava para Jó. Eu destaco o seguinte, que há momentos em que o Jeová Jiré não proverá o que desejamos. Eu já passei por isso. Eu já tive necessidades, já tive vontades. Eu cria que Deus era poderoso para prover ao meu favor e Deus não fez. E aí? Eu vou tentar, se o Senhor não me der a bênção, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me der a vitória, então eu vou sair dali. Se o Senhor não fizer aquele milagre, então, da cura, eu não vou mais servir ao Senhor. Meu irmão, a relação com Deus não se baseia na troca. Há momento que o Jeová Jiré, Ele não vai dar o que você deseja, mas ainda assim Ele continua sendo Deus. Há momentos em que o Jeová Rafá, que é o Deus que sara, Ele não trará a cura no tempo imaginado, como ocorreu com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Eu tenho conhecimento de causa. Minha esposa, quando ela foi acometida do aneurisma, do AVC hemorrágico seguido de 2 aneurismas, eu tinha fé que o Jeová Rafá era poderoso, o Jeová que sara, o Deus que cura. Ele era poderoso para curar minha esposa sem ela precisar de passar pela cirurgia, cortar o crânio, raspar a cabeça e ficar com aqueles pontos, ficar debilitada durante um período e eu ter que assumir inúmeras responsabilidades, correr o risco de ver a minha esposa morrer ou então acontecer coisas terríveis. Meu irmão, eu acreditei no milagre, mas Deus não trouxe a cura no tempo que eu imaginava. Marta e Maria imaginavam que Jesus iria ali para orar por Lázaro, mas Jesus não estava querendo ir ali para orar por Lázaro. Jesus estava querendo ir ali para ressuscitar um defunto. Eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, com conhecimento de causa, com experiência pessoal, que quanto mais Deus demora, maior é a sua glória. Deus está provando o seu coração. Ele está provando o meu coração. E a minha relação com Deus, ela não se baseia, não se fundamenta na relação de troca. Eu te dou a cura e o milagre na sua esposa e você me serve. Eu vou te dar o carro que você precisa, eu vou te dar a casa que você está me pedindo e você vai me servir. A relação com Deus é, apesar de eu não te dar o que você deseja, você vai continuar me servindo. Apesar de eu não realizar a cura que você espera, você vai continuar me servindo. É isso que Deus espera de mim e de você,
que a relação com Ele não esteja baseada numa relação de troca, mas baseado naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa, naquilo que Ele significa para mim e para você. Um professor em dia de prova. Por vezes, nossas mentes não conseguem compreender a razão do silêncio de Deus em face à dor que sentimos. O silêncio de Deus não significa que Ele nos desprezou ou que se esqueceu de nós. Semelhante a um professor que aplica uma prova e espera com paciência que o aluno a termine em tempo hábil, assim é o Senhor a nos avaliar na escola da vida. Meu querido, eu coloco mais um ponto diferente daquilo que foi proposto pelo comentarista. Estou acrescentando. Um professor em dia de prova. Quem nunca enfrentou uma prova? Muitos que eu estou falando já fizeram a prova do Enem. Ficaram 5 horas assentados numa cadeira para dar a resposta, fez um concurso público, na escola fazia a prova, e o professor, quando aplica a prova, ele sabe o tempo aproximado, ou se ele for um bom professor, ele sabe quanto tempo que o aluno vai levar para realizar aquela prova e terminar aquela prova. É assim que Deus faz comigo e com você na escola da vida. Deus sabe quanto tempo eu vou levar para superar e vencer aquela prova e ser aprovado por Ele. Agora, meus irmãos, tem irmãos que nem começou a prova, já levantou a mão, terminei, Senhor, acaba esse negócio que eu não estou aguentando mais. Meu irmão, espera o tempo de Deus, porque Deus ele é como um professor na escola da vida. Ele está esperando o tempo certo de você passar pela prova, terminar a prova e ser por Ele aprovado. A tentação de Jesus. Nesse tópico nós vamos estudar, vamos destacar a tentação que Jesus sofreu quando foi levado ao deserto. Num primeiro momento nós pensamos que o diabo é todo poderoso, que ele pode fazer muita coisa, que ele levou Jesus ao pináculo do templo, que ele parece que teletransportou, conduziu. A Bíblia não deixa muito claro, Mateus não deixa muito claro. Mas nós vamos analisar sobre a ótica bíblica, sem forçar o texto, mostrar o que de fato aconteceu no episódio da tentação de Jesus. Me acompanhe. Levado ao deserto. O Espírito de Deus estabelecera as regras, onde se daria o confronto, quanto tempo duraria a prova e estabeleceu limites para o raio de ação do inimigo. O guerreiro Jesus se valeu de armas poderosas em Deus para anular as investidas do diabo, a saber, o jejum, a oração, a palavra na mente e no coração. O Espírito de Deus não leva tímidos e covardes para o deserto. Estes já foram derrotados nos palácios dos prazeres do diabo. Observe comigo. Quem conduziu Jesus até o deserto? Mateus, ele é claro ao dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Então, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele estabeleceu as regras do combate. Onde se daria o confronto foi o Espírito Santo que estabeleceu que seria no deserto. O Espírito Santo estabeleceu quanto tempo duraria a prova, que foi 40 dias, não foi o diabo que estabeleceu o tempo, e o Espírito Santo também estabeleceu os limites para o raio de ação do inimigo. Observe então que Satanás, ele não fez aquilo que ele queria, mas somente aquilo que o Espírito Santo de Deus permitiu dentro do seu propósito. Por outro lado, o guerreiro Jesus, que se apresentava como um guerreiro do Senhor dos Exércitos, ele se valeu de armas poderosas em Deus
para anular as investidas do diabo. Quais armas eram estas? Ele não apareceu com metralhadora, com AR-15, com fuzil, com mísseis, com tanque de guerra ou bala de canhão. Jesus apresentou com armas poderosas em Deus, irmão. Que armas é esta? O jejum, a oração, a palavra na mente e no coração. Olha que armas poderosas. Jejum. Espírito de Deus, eu já comuniquei em vários vídeos, tenho comunicado que durante esses 3 meses nós estamos, esse trimestre, no período de jejum. Assim estamos obedecendo a direção que o Senhor nos deu e eu tenho convocado vários irmãos no WhatsApp para estarem orando, jejuando, consagrando. Porque nesse trimestre Deus nos dará vitória nas batalhas espirituais que nós iremos travar. Então o Espírito Santo de Deus, eu destaco aqui, meu irmão, que a palavra de Deus, ela estava na mente de Jesus, que é o intelecto, a razão, mas ela também estava no coração, que é a sede da emoção, da vontade. Ou seja, não basta ter a Bíblia na mente, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Precisa a palavra de Deus estar no coração. Guardei a tua palavra, ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, ele levou a palavra, jejum e oração, que são armas poderosas. Eu faço a seguinte colocação, que o Espírito de Deus não leva tímidos e covardes para o deserto. Mas, irmão Mauro, eu sou meio acanhado, introspectivo, o Espírito Santo então desistiu de mim. Não é esse tipo de tímido que eu estou falando, não. O tímido aqui é aquele que está na casa de Deus, que sabe o que é certo para fazer e acaba se fazendo o que é errado. O tímido é aquele que não tem coragem de se posicionar diante do erro, diante da mentira, diante do pecado, diante do engano. O tímido é aquele que demora a tomar uma decisão, fica cogitando em 2 pensamentos. Se serve a Deus com sinceridade ou não serve. Esses aí, tímidos e covardes, o Espírito Santo nunca vai levar para o deserto. Sabe por quê? Porque estes já foram derrotados pelo diabo nos palácios do prazeres que Satanás oferece. Tá bom, meu irmão? Então só vai para o deserto valente, guerreiro, que representa o nome do Senhor dos Exércitos. Os covardes e os tímidos, aqueles que têm 2 caras, que estão na casa de Deus, eles nunca são levados pelo Espírito Santo ao deserto, porque eles já foram derrotados por Satanás no seu palácio de prazeres. Então, meu querido, glorifica a Deus, só passa pelo deserto aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Só passa pelo deserto aquele que o Espírito Santo conduz. Agora, aquele que não passa no deserto, meu irmão, é porque Satanás já o derrotou no palácio dos seus prazeres. Sobre o jejum de Jesus. É preciso muita sabedoria e orientação para se estabelecer um período de jejum que seja aceito por Deus. Do contrário, corre-se o risco de fazer um jejum de tolo, o qual, além de não agradar a Deus, pode colocar a saúde física e mental em risco. O jejum é uma arma espiritual poderosa, todavia, ele necessita estar acompanhado da palavra de Deus, da oração e da direção do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Nós vamos ver também Moisés fazendo um jejum também de 40 dias e 40 noites com abstinência de alimento. É todo mundo que consegue fazer isso? Não. Isso não é uma regra, não é uma doutrina. Isso dali foi algo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao fazer o período de jejum, nós precisamos de ter sabedoria acerca das limitações físicas do seu corpo. Uma pessoa que já está com a doença, com alguma enfermidade, vai fazer o jejum de 24 horas ou de 40 dias, vai morrer no meio do caminho, meu querido, porque o corpo já está fraco, já está debilitado. Depois vai começar a ter alucinação. Daqui a pouco a mente fica fraca. Daqui a pouco já não está, já está totalmente debilitado.
é um tipo de jejum que Deus não agrada, porque no final a pessoa vai ficar doente, a pessoa vai ficar enferma, vai ficar até com sérios problemas mentais. Isso é um jejum de tolo. Então o jejum, ele é uma arma espiritual muito poderosa. Todavia eu destaco que ele precisa ser acompanhado da palavra de Deus. Jejum fora do padrão da palavra de Deus, isso aí, meu irmão, é um perigo. Por exemplo, se a mulher decide fazer um período de 40 dias de jejum de abstinência sexual, sem falar para o marido não é obrigado a aceitar esse jejum, não. Aí o marido vai procurar a mulher, não. A dirigente do ciclo de oração diz que são 40 dias de jejum e oração. Dirigente do ciclo de oração não determina nada na sua vida em relação à sua intimidade, não, minha irmã. É você e Deus, entre você, Deus e o seu marido. Se o seu marido consentir, amém. Mas Paulo orienta que o casal que se separar para a oração, que seja por um curto período de tempo, para que Satanás não venha tentar o marido e a mulher com relação aos apetites, os impulsos da sua sexualidade. Você está entendendo? Eu conheço um caso, e é um fato verídico, que um cidadão estabeleceu um período de 40 dias de jejum de abstinência sexual, sem ter contato com a mulher. Depois dos 40 dias, o homem já estava igual o Homem-Aranha subindo pelas paredes. Quando ele pegou a mulher depois dos 40 dias, ela foi parar no hospital. Ele quase matou a mulher. Então, meu irmão, isso aí é um jejum de tolo. Isso aí é um jejum que você está dando brecha para o diabo. Está quase que entregando o marido na mão da amante, a esposa na mão do amante. É aquele marido que é muito bom de joelho do lado da cama. Ele ora, jejua, consagra, mas na cama não faz nada. E quanto casamento que tem dado por aí que não está dando certo? O casal só vive de aparência. Então, meu irmão, o jejum, ele precisa ser acompanhado de direção de Deus, de sabedoria, para a gente não fazer jejum de tolo. Como a tentação aconteceu? O diabo só se apresentou para tentar a Jesus porque sabia que ele não poderia fazer uso dos atributos da divindade. Ele passou pela tentação enquanto homem. Foram dias e noites de intensa batalha. Após os 40 dias, o corpo já estava frágil e Satanás tentou tirar proveito da situação. O primeiro Adão desprezou a palavra de Deus e sucumbiu à primeira investida. O segundo Adão se valeu da palavra para vencer as tentações. Meu querido, como se deu a tentação de Jesus? Ele ficou 40 dias, meu irmão, em jejum e oração. E ele não foi tentado só no último dia, não. A palavra de Deus relata que ele foi tentado pelo diabo todos os dias. O relato bíblico fala do último dia. 3 tentações, mas ele foi tentado todos os dias. Então, meu querido, e ele... irmão, mas Jesus, ele era Deus, ele não poderia ser tentado. Meu irmão, a Bíblia fala que ele não usurpou ser semelhante a Deus. Satanás só se apresentou para tentar Jesus porque ele sabia que havia uma possibilidade real de Jesus cair, porque ele, como Deus, ele jamais sentiria fome, ele jamais sentiria sede, ele jamais sentiria cansaço, porque Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não dorme, Deus não se cansa. Então, ele, como Deus, ele nunca teria fome, mas ele estava na forma humana. Jesus, ele dormiu no barco de cansado. Jesus, ele comeu pão. Jesus, ele tomava água, tinha sede, ele pediu água. Então, ele tinha todas as necessidades que um ser humano tem. E Satanás sabia disso. E a regra é que ele teria que vencer a batalha e a tentação como homem e não como Deus, tá bom, meu querido? Então foram noites e dias de intensa batalha espiritual, ele sendo tentado pelo diabo. Após 40 dias, meu irmão, o corpo de Jesus já estava cansado, fragilizado, debilitado, e Satanás tentou tirar proveito da situação. Quando nós estamos debilitados,
cansados, quando a prova parece que não termina, a gente começa a ficar um pouco meio que desanimado, aí Satanás ele se apresenta para tentar tirar vantagem da situação. E nós temos que ter firmes o pensamento em Deus, na promessa que ele nos fez. O primeiro Adão, eu destaco aqui, que é lá no Jardim do Éden, ele desprezou a palavra de Deus. Deus diz para ele, olha, você vai comer de todos os frutos que estão aqui. Todos, sem restrição, mas somente daquele fruto do bem e do mal você não vai comer, porque o dia que você comer dele você vai morrer. Ah, meu irmão, na primeira investida de Satanás, lá vai Adão, meteu o pé pelas mãos e caiu com Eva, e depois botou a culpa em Deus ainda, falou, olha Deus, aquela mulher que o Senhor me deu, ela estava com defeito de fabricação, quem sabe o Senhor pode me dar outra? Então, meu querido, o primeiro Adão desprezou a palavra de Deus. Já o segundo Adão, que é Jesus, que Paulo chama Jesus em Romanos de o segundo Adão, ele se valeu da palavra de Deus. O que Jesus fez? Quando Satanás vinha investindo contra ele, ele falava o quê? Ele recitava a palavra. Ele recitava a palavra. Ele não usava a argumentação humana. Ele usava a palavra, tá bom, meu querido? Precisamos dar à palavra de Deus o devido valor, porque somente assim nós iremos vencer a tentação. Retirada estratégica. Satanás fora vencido por Jesus, o segundo Adão, naquele momento, triunfara diante da batalha, mas muitas outras viriam. Ao vencermos uma provação, perseguição, calúnia, injustiça ou algo do gênero, devemos nos manter humildes diante de Deus e dos homens, pois Satanás apenas se retira estrategicamente para retornar em um outro momento que lhe seja mais oportuno. Galinha que canta demais perde os ovos cedo. A retirada de Satanás, lá no texto, fala que Satanás se retirou, procurando uma ocasião mais oportuna. Então, naquela primeira batalha, ali Jesus venceu Satanás, porém, Satanás ele não se dera por vencido. Tá bom, meu querido? Ele nunca se dá por vencido, ele é derrotado, já foi vencido por Jesus, já foi julgado, sabe que vai para o lago de fogo eterno, porém, ele não se dá por vencido. Ele volta sempre em ocasiões procurando uma outra oportunidade e se retira quando ele é derrotado. Então eu destaco o seguinte, que quando nós vencermos uma provação, uma perseguição, calúnia, injustiça, desprezo, descaso ou algo do gênero, nós devemos nos manter humildes diante de Deus e diante dos homens, irmãos. Sabe por quê? Não pensa você que você venceu a batalha e agora é só vitória, é só bênção, é só glória. Não, meu irmão. Satanás, ele foi derrotado nesta prova que você passou. Deus te honrou, Deus te exaltou, mas não é para você esfregar a sua vitória na cara dos outros, não. Igual canta aquele hino, que as pessoas que não te apoiaram quando você estava na prova, que te viraram as costas, elas vão estar na plateia e você no palco e vão ter que bater palma para você porque Deus te honrou. Meu irmão, não é essa, eu não concordo com essa ideologia. Deus, ele nos dá a vitória para nós nos mantermos humildes e não exaltados. Então, quando Deus te der a vitória, meu irmão, não fica esfregando a vitória na cara de ninguém, não. Pois Satanás, ele se afastou estrategicamente e voltará no momento que for oportuno, quando você achar que você é o dono da razão, quando você achar que você é todo poderoso, porque Deus lhe deu uma vitória e agora você vai começar a querer pisar, humilhar as pessoas que não te estenderam a mão, que poderiam te socorrer. Então Deus não te dá vitória para isso não, meu irmão. Então muitas vezes você não foi derrotado naquela situação, mas será derrotado por causa do seu orgulho, da sua soberba. E eu destaco que galinha que canta demais perde os ovos cedo. Já viu galinha? Eu já tive em roça, e quando galinha bota o ovo, ela sai
cantarolando, cacarejando, botei um ovo, e as outras não botou, botei um ovo, e ela sai fazendo aquela festa e aquele barulho para todas as outras saber que ela botou um ovo. É como se ela dissesse para as outras: eu posso, vocês não podem. Eu consegui, vocês não conseguiram. Só que a galinha que canta demais perde os ovos cedo. Se ela soubesse que aqueles ovos dela ia virar omelete do almoço, ela ficava caladinha, sem dar sinal nenhum de que colocou o ovo, tá bom, meu irmão? Então, galinha que canta demais perde os ovos muito cedo. Então, meu irmão, seja humilde. Quando Deus te der a vitória, não fique esfregando nada na cara de ninguém e nem jogando nada na cara do outro. A tríplice tentação. Nesse tópico nós queremos destacar as 3 áreas na qual Jesus foi tentado. Foram 3 investidas de Satanás. E é sobre elas que nós queremos falar nesse tópico. A primeira das 3 últimas tentações. Aqui, a estratégia adotada por Satanás era induzir Jesus a erros. Os primeiros seriam os de ostentação e exibição. O segundo seria o de acelerar o processo, ou seja, fazer com que as coisas acontecessem não mais no tempo de Deus e sim no tempo do homem. Após vencer a batalha, os anjos foram enviados no tempo determinado por Deus para servirem a Jesus. Olha, a primeira intenção de Satanás: se tu és o Filho de Deus, dá ordem a essas pedras que elas se tornem pão. Você tem poder. Você não é o Filho de Deus, você não é o bam, o que faz acontecer, você não veio para realizar milagres, você não veio para expulsar os demônios, curar os enfermos, acalmar as tempestades. Então ordena que essas pedras se transformem em pão. A primeira coisa que o diabo tentou fazer é levar Jesus pelo caminho do orgulho, da ostentação e exibição. Se exibir e mostrar que ele podia fazer e acontecer. Jesus não se deixou levar. O segundo erro que ele tentou induzir Jesus seria o de acelerar o processo. Satanás sabia que Deus jamais deixaria Jesus morrer de fome naquele deserto. Ele sabia que Deus enviaria sim a providência. Ele sabia que Deus enviaria o que Jesus precisava, que era o alimento. Satanás sabe que Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Ele vai se apresentar primeiro. Ele vai vir fazendo proposta para você se vangloriar, para você mostrar, fazer que faz e acontece, para você querer colocar Deus na parede, tentar a Deus, provocar a Deus, para Deus acelerar o processo, para Deus te dar a vitória antes do tempo determinado por Ele. Então, o segundo erro que Satanás tentou fazer foi com que Jesus acelerasse o processo, que as coisas acontecessem no tempo dele e não no tempo de Deus. Então, meu irmão, isso aí é querer tentar a Deus. Então, eu destaco que, após vencer a batalha, os anjos foram enviados no tempo determinado por Deus para servirem a Jesus. Então, guarda isso, meu irmão. Há um tempo determinado por Deus para Ele trazer a sua vitória. Não é no seu tempo, não é na sua hora. Se Deus não me der a vitória esse ano, eu vou sair da igreja. Meu irmão, pode pegar a carteirinha de membro e vai embora. Se eu não for consagrado ao ministério esse ano, eu vou sair da igreja. Pega a sua credencial, meu irmão, e sai da igreja. Vai lá bater tambor pro diabo, vai chamar preto velho de pai e pombagira de irmã. Você vai servir o quê, meu irmão? Que caminho que tu vai? Que negócio aí de querer tentar a Deus? Se Deus não fizer no seu tempo, você não vai servir a Deus. Quem é que determina aqui? Quem é que prova quem? É a criatura que vai provar o Criador? É o Criador que prova a criatura, meu irmão. É no tempo dele, é na hora dele, não é no seu tempo, não é no meu tempo. Eu estou aguardando um milagre por completo na vida da minha esposa. Esta semana, quando eu falo com vocês, ela me ajudou a estender a roupa no varal. Eu continuo cozinhando, continuo lavando, continuo cuidando dos afazeres domésticos e ela está se recuperando. Mas o milagre ainda não está totalmente completo. Estou esperando no tempo de Deus e não estou murmurando, estou esperando nele. A segunda tentação.
Há uma ideologia satânica por trás dessa proposta, a qual tem como objetivo levar o homem a ficar autoconfiante em si mesmo, de forma que este intente fazer de Deus um mero trampolim para alcançar seus objetivos. Muitos hoje que dizem servir a Deus precisam rever a real motivação de estar na casa de Deus, se de fato o estão servindo ou não. A segunda investida de Satanás: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima, que está escrito, que dará ordem aos teus anjos que te guardem todos os seus caminhos. Meu querido, aquela ali, meu irmão, havia uma estratégia satânica ali, uma ideologia satânica, que é levar o homem a ficar autoconfiante em si mesmo. Olha, Deus não responde às suas orações? Você não serve a Deus? Pois então, determina tudo e Deus vai fazer na sua vida. Você é a última bolacha do pacote. Tudo que você pedir, Deus vai te dar. Então, dentro desse modelo, Satanás ele queria levar Jesus e falar: olha, tudo que você pedir, o Pai vai te dar, o Pai não vai te negar nada não. Mas Jesus entendeu que aquilo ali era uma forma de tentar a Deus. Meu irmão, eu não vou andar numa BR a 160, 180 por hora, numa curva aí onde manda eu diminuir a velocidade para 60, eu vou andar de 120 porque eu creio que Deus pode me guardar e me proteger. Isso aí mesmo é tentar a Deus. Isso aí é tentar a Deus. E há muitas pessoas que estão na casa de Deus e que estão querendo fazer de Deus um trampolim para alcançar seus objetivos, porque sabe que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus atende orações, Deus ele abençoa, ele cura, ele prospera, Deus faz coisas maravilhosas. Então nós precisamos avaliar se nós que estamos na casa de Deus, se nós estamos de fato servindo a Deus ou se nós não estamos fazendo de Deus um trampolim para alcançar os nossos objetivos egoístas. Nós precisamos avaliar se nós servimos a Deus por aquilo que Ele é ou se nós servimos a Ele por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Que Deus te dê esta orientação, você examine a você mesmo. A terceira tentação. Davi certa vez se negou a oferecer a Deus um sacrifício que não lhe custasse nada. O mesmo propósito estava no coração de Jesus. Ele não aceitou o caminho da facilidade que lhe fora proposto. Antes, escolheu os cravos, espinhos e a cruz. Satanás sempre irá nos propor um caminho mais fácil, sem dor, sem sacrifício, sem cruz, sem santificação e sem o céu. A terceira tentação de Satanás com Jesus vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Não precisa de calvário, não precisa de coroa de espinho, não precisa de humilhação, não precisa de lança, não precisa de nada disso. Eu vou te dar tudo que você quer. Você não veio para resgatar o gênero humano? Pois eu vou te dar. Ele prometeu que ele não podia, porque Satanás ele não tinha a alma dos homens, porque os homens estavam debaixo da palavra de Deus, que no dia que pecares, morrerás. Jesus ele veio para cumprir a justiça de Deus. Então, meu irmão, guarda isso. Jesus não veio para resgatar o homem da mão do diabo, como se o diabo agora fosse dono do homem. O homem ainda pertencia a Deus. Jesus ele veio para cumprir a lei, a cumprir a justiça divina, tá bom, meu querido? Mas Jesus ele recusou aceitar a proposta de Satanás, semelhante ao que aconteceu com Davi. Certa vez, Deus requereu de Davi um sacrifício para acabar com a mortandade e a peste. E alguém virou para Davi e falou: olha, está aí a terra, está aí o gado, está aí a madeira, oferece o sacrifício, eu estou te dando tudo. Meu irmão, estava fácil demais. Davi olhou aquilo: olha, de forma alguma eu oferecerei a Deus algum sacrifício que não me custe nada. O mesmo pensamento estava no coração de Jesus. Jesus ele não queria oferecer algo para Deus que não lhe custasse nada. Ele escolheu o caminho proposto por Deus, o caminho dos cravos, do espinho e a cruz. Satanás sempre irá nos propor, a mim e a você, um caminho mais fácil, um caminho sem dor, um caminho sem sacrifício, um caminho sem cruz,
um caminho sem santificação, um caminho sem humilhação, um caminho sem calúnia, um caminho sem perseguição, um caminho fácil, um evangelho mamão com açúcar, mas também um caminho sem o céu. Na verdade, o que Satanás quer é ter você como vizinho, porque o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. E você, se escolher o caminho mais fácil, o caminho sem a cruz, sem a santificação, o caminho sem pureza, o caminho do andar em novidade, o caminho do sacrifício, no final você não vai para o céu. Você será lançado no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você vai ter o diabo e os anjos como seus vizinhos. Eu não quero uma vizinhança dessa não. Nem você o quer. Então vamos escolher o caminho proposto por Deus. É um caminho de dor, é um caminho de sacrifício. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que Deus nos guarde e proteja. Respostas de Jesus. Não existe meio salvo, meio fiel, meio santo, meio alguma coisa. Ou assumimos de vez nossa identidade cristã, ou ficaremos de fora do céu. O antídoto contra a ideologia satânica continua o mesmo, a palavra de Deus. Muitos cristãos são derrotados no campo das tentações em virtude do desprezo e descaso para com a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. Quais foram as respostas de Jesus diante das tentações? Está amarrado o nome de Jesus? Não. Jesus não foi com balela, não. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele tinha a palavra na mente, Jesus tinha a palavra no coração. Meu irmão, nós só conseguimos vencer a tentação, não é porque nós somos fortes não, tá bom, meu irmão? Olha aqui, isso aqui é carne, aqui corre sangue, não corre azeite não. Se eu não ficar em oração, se eu não ficar em jejum, se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração, eu corro o risco de ceder a uma queda moral, a um rabo de saia. Eu corro o risco de ceder a uma tentação e ao pecado. Eu corro o risco de perder o caminho do céu e ir para o caminho do inferno, meu querido. Então nós precisamos assumir o que nós somos. Não existe meio salvo, não existe meio fiel, meio santo. Ou você é ou não é. E a palavra de Jesus é, está escrito e está escrito. Ou seja, é a palavra que me dá vitória, é a palavra que me torna santo, é a palavra que me torna apto para morar no céu, é a palavra que me dá vitória na tentação. Não é a minha força, não é a minha capacidade, mas é a palavra de Deus. E eu destaco o seguinte, que o antídoto contra as ideologias satânicas continua a mesma, que é a palavra de Deus. Não são filosofias humanas, não são mensagens de autoajudas. O antídoto contra as ideologias satânicas que tentam nos desviar, que vêm para nos tentar, para afastar do caminho de Deus, chama-se a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus. Porque muitos cristãos são derrotados no campo das tentações. Não consegue resistir um rabo de saia, não consegue resistir uma propina, não consegue resistir à tentação. É por causa do desprezo que ele tem demonstrado para com a palavra de Deus. Não participa de escola dominical, não jejua, não participa de estudo bíblico, não lê a Bíblia em casa, não faz devocional. Ele tem um verdadeiro desprezo para com a palavra do Deus vivo, Todo-Poderoso. O primeiro Adão, ele mostrou um grande desprezo para com a palavra de Deus. Caiu na primeira tentação, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele resistiu os 40 dias e 40 noites e durante todo o seu ministério e não cedeu. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e não pecou, porque ele guardou a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Meu amado irmão, encerramos aqui a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus, ela seja a arma poderosa
para você vencer as tentações que nos cercam. Eu sou tentado, você é tentado. Nós iremos vencer guardando a palavra de Deus em nossos corações. No momento que eu estou fazendo essa gravação, no dia 9 de fevereiro, eu tive a alegria de receber na minha casa o pastor Murilo, pastor de uma igreja no Rio de Janeiro. Eu fiquei surpreso, eu sou daqui de Governador Valadares, Minas Gerais. Esse pastor Murilo, ele pegou o avião de Rio de Janeiro a Belo Horizonte a Governador Valadares, e quando eu estava instalando um ar-condicionado no lugar onde eu faço a gravação, porque eu estou dentro do quarto da minha esposa, ela está aqui deitada, já é tarde da noite, eu estou atrapalhando o sono dela, ele apareceu aqui na porta de casa, ele e a sua esposa, e eu fiquei muito feliz. Ele veio para testemunhar o milagre. A minha esposa está andando, minha esposa está falando, a minha esposa já faz alguns afazeres domésticos, ela tem um diálogo, a lucidez está voltando à sua plenitude, ou seja, as coisas estão acontecendo no tempo de Deus, não no meu tempo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Murilo e da sua esposa, que investiram tempo, recurso e dinheiro para vir nos visitar, foram conviados por Deus como um anjo para alegrar os nossos corações. E a sensação que eu tive quando estava com o pastor Murilo e sua esposa é como se nós nos conhecêssemos há anos e mais anos. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Olha, se você quiser vir me visitar aqui em Valadares, pode vir. Eu vou te receber com a maior alegria. Ou quem sabe, Deus proporciona a oportunidade de um dia eu ir à sua igreja, dar um estudo da escola bíblica aí na sua igreja, junto com os irmãos, com a bênção do seu pastor, permitindo a nossa ida, e a minha esposa, ela possa estar junto comigo, ela dando o testemunho dela. Não sei o que Deus tem preparado para mim e para você, mas eu tenho certeza que as coisas se cumprirão no tempo determinado por Deus. Enquanto isso, guarde a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus, para que a promessa dele se cumpra na sua vida, no tempo certo e na hora certa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos engrandecer o teu nome. Meu Deus, nós não queremos ceder à tentação. Todos nós somos tentados, todos nós, meu Deus, somos provados. Meu Deus, ensina-nos a entender e compreender o que o Senhor quer nos ensinar no deserto. Meu Deus, o deserto é o lugar onde o Senhor leva o guerreiro, onde o Senhor leva o valente. Os covardes e os tímidos, esses já foram vencidos já nos palácios dos prazeres oferecidos por Satanás. Mas nós rejeitamos todos os prazeres, todas as alegrias que o adversário possa nos propor para seguirmos o caminho do Senhor. Nós não queremos oferecer ao Senhor qualquer coisa, qualquer migalha, aquilo que não custe nada. Nós queremos oferecer para o Senhor o melhor, e o melhor é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Nós queremos ter a palavra do Senhor, não somente na nossa mente como teólogos, como alguém que discute para vencer o debate. Nós queremos ter a tua palavra guardada no nosso coração, ainda que não sejamos grandes teólogos, mas nós queremos que a tua palavra tenha um lugar especial no nosso coração. Senhor, fica conosco. Prepara o teu povo, prepara a tua igreja para se encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Eu gostaria de pedir mais uma vez para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar ali um like, deixar um comentário, compartilhar esse material para que vidas sejam edificadas também. Eu quero dizer que na próxima lição, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar. Amém? Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.